ali um padre de um movimento mais conservador para acabar com aquilo. Acontece isso em algumas paróquias. Isso não pode. Você está desrespeitando a comunidade, né? Bem ao contrário da igreja antiga, que acolhia todos e os próprios membros elegiam os seus pastores, mediante o carisma que esses representavam diante de todos. Aí nós temos a história de Santo Ambrósio, que era um administrador da cidade, e quando entrou na igreja, quem que é o bispo? A criança, Ambrósio, aí todo mundo acolheu, então Ambrósio é o bispo. Não porque a criança falou, mas porque ele já tinha uma liderança ali, e é reconhecido pela comunidade, foi um grande bispo, foi quem ajudou a conversão de Agostinho. E quando Agostinho foi colocado como padre em Hipona, ele não gostou muito, porque naquela época o padre não podia pregar, só tinha que atender um pouco ali, quem podia pregar e falar era o bispo, então ele não gostou de ser padre. Aí ele provocou para ser bispo. E quando ele foi bispo de Hipona, ele viu assim que estava muito grande a diocese. O que ele fez? Dividiu em duas. Assim, eu não sei o nome de todo mundo. Como que um bispo não sabe o nome do seu povo? O pastor conhece as suas ovelhas. Dividiu a diocese em duas. Aqui nós temos 3 milhões para um bispo, para ser bispo. Então é sério essas questões. Infelizmente, a escolha desses representantes, na atualidade, poucas vezes leva em conta a vida pastoral e ativa das comunidades. Uma outra dificuldade. Mesmo tendo, a partir do Concílio Vaticano II, autonomia para agir no campo temporal, caracterizado pelo mundo secular, encontram dificuldades na legitimação de suas ações como sendo ações da Igreja. Voltamos àquela pergunta. Quando o leigo pode agir? Sempre. Quando que o leigo fala? A resposta da igreja é sempre. Mas na prática, às vezes, não acontece. Lá no Afeganistão. Aqui, tudo bem. Mesmo quando, em muitos casos, um cristão leigo ou uma cristã leiga possui maior formação em determinado assunto ou área, mesmo teológico, permanecem reféns de um ministro ordenado no que concerne à direção de uma comunidade ou de um trabalho pastoral. Não é difícil de perceber que mesmo hoje, acho que aqui em Curitiba não, mas em alguns conselhos de leigo, há a supervisão do clero. E quando isso acontece, fere a autonomia do leigo, porque você está colocando um intermediário entre o leigo e o bispo. Isso não pode. O conselho tem que ser independente. Isso a Santo Domingo vai frisar bem claro isso. Não queremos afirmar com isso que não possa haver uma parceria efetiva, né? Se isso ocorre, é bom e frutuoso, do mesmo modo como muitos leigos e leigas assessoram conferências episcopais e assembleias do clero, e o clero pode assessorar as conferências dos leigos. O problema se dá quando há uma invasão de um no outro, e um tenta controlar a ação do outro. Aí você não se forma uma igreja de comunhão, forma uma igreja de disputa de classes, e isso não pode acontecer mais. Outra, dificuldade de formar em grupos, movimentos pastorais e comunidades eclesiais de maneira autônoma. Deixamos claro que esses grupos, movimentos devem estar em comunhão com a igreja local, né, e comunhão com o seu bispo. Mas a Aparecida pede que forme mais movimentos, que surjam mais movimentos, grupos, porque eles acabam tendo uma autonomia própria e acaba crescendo num outro patamar. Há um preconceito também quanto à formação teológica. E aqui eu me baseio no meu ex-professor, o padre França Miranda, que foi perito do CELAM, que diz assim: a formação teológica não é mais um luxo para católicos desocupados, mas uma necessidade para todos os cristãos da sociedade em que vivemos. A formação dos leigos e leigas nesse aspecto sempre foi vista como algo depreciativo e insignificante. Até tempos atrás, não era, em muitos casos, oferecida com o mesmo teor com que eram preparados os futuros sacerdotes. E mesmo hoje, poucas vezes, há incentivos por parte da igreja para essa formação laical, nem moral, nem financeiro. Os leigos que aqui estudam, quem que paga a sua mensalidade? Então, algumas comunidades a gente sabe que ajudam, outras não. Né? Mas por que privilegia uma classe e não privilegia a outra, se todos são chamados à evangelização? Enquanto isso, aí cita aqui de novo o padre França, nunca foi tão verdadeira como em nossos dias a proclamação por uma nova evangelização, que ponha fim ao déficit teológico crônico de nossas populações.
Nós temos pessoas muito bem formadas na sociedade, mas nível de fé e de religião não tem uma formação. A nossa catequese é muito falha ainda, apesar dos avanços. Não atinge o todo que se coloca. Também leigos e leigas com boa formação teológica encontram certas dificuldades em alguns ambientes de formação que preferem ainda ter professores que são padres. Aqui na PUC isso já é bem diferente. Nós temos 15 professores, acho que só 4 padres, né? Isso é bem mais forte aqui. Em alguns casos, o que se leva em conta é a hierarquia e não a competência profissional e teológica, né? Porém, esse é um ponto que começa a apresentar mudanças significativas. A partir do momento em que os cursos de teologia passaram a ter um reconhecimento oficial do Estado, no caso do Brasil pelo MEC, a teologia passou a descobrir outros horizontes acadêmicos, trazendo desde então inúmeros leigos e pesquisadores de outras áreas para desenvolverem pesquisas teológicas. Hoje, no Brasil, a nível de pós-graduação em teologia, os protestantes estão muito na nossa frente. A maior parte das cadeiras são deles. Depois são leigos. Muito poucos padres fazem pós-graduação em teologia. Né? Aí tem outros problemas também de disponibilidade, mas todos passam pelo mesmo problema. Mas ainda os protestantes estão sempre na frente, como na Europa estão sempre na frente, e depois os leigos, né, e depois os padres. Acho que todos têm que ter um intercâmbio, um engajamento aí. É um ponto que leigos e leigas ainda encontram dificuldades devido à sua falta de apoio, mas resolveram encarar e assumir a pesquisa teológica como uma importante tarefa para se obter um bom desempenho dentro de um ministério eclesial. Por outro lado, quem sai prejudicado nesse caso, e não deveriam, são alguns seminaristas que se preparam para a ordenação sacerdotal e que ainda recebem os seus estudos em institutos fechados, em seminários trancados, isolados, sem qualquer reconhecimento legal do Estado e com deficiência em estrutura e em competência acadêmica. Isso ainda acontece muito. E quem é prejudicado é toda a igreja. Todo o trabalho realizado por leigos e leigas é feito quase que totalmente de maneira voluntária. São inúmeros os homens e mulheres que dedicam a sua vida a causas pastorais e em comunidades, grupos e associações, muitas vezes sem qualquer reconhecimento pelos serviços e horas prestadas voluntariamente, em virtude de seu amor a Cristo, aos outros e à igreja. Mesmo a catequese, prioridade na igreja e realizada na sua grande maioria por mulheres, é vista algumas vezes como um segundo escalão. Fala-se muito da melhor capacitação dos catequistas, mas efetivamente pouco se faz a respeito. Falamos aqui de uma formação com qualidade teológica e pastoral. Força de vontade muitos têm, mas qualidade para assumir isso tem que ser mais apoio, né? Ainda parece não é uma maneira suficiente frente aos desafios da sociedade moderna e pós-moderna. Por causa disso, a catequese acaba sendo focada quase sempre ou totalmente para os sacramentos, e não para a dinâmica da vida cristã. E catequese não é para sacramento, catequese é para formar para a vida. E nós estamos muito aquém disso ainda. É uma aresta que tem que ser preenchida. A preparação e a formação devem ser para toda a vida, de modo inclusivo e não exclusivo. E há também os casos de Eucaristia, agentes pastorais, etc. Aí nós temos muitos casos de pessoas que trabalham, se dedicam com o seu próprio esforço e força sem apoio. Essas são as dificuldades de ordem prática, mas há também de ordem teológica, que também são sérias, né? Primeiro, leigos e leigas são colocados, como eu falei aqui antes, diante de sua função no mundo secular, onde devem agir pelo seu testemunho, que nós chamamos de martíria, o testemunho da sua fé, como um meio de santificar-se e, com isso, cristificar o mundo. Diz o Vaticano II, todo leigo é chamado a ser testemunho da ressurreição e da vida do Senhor Jesus, sinal do Deus vivo diante do mundo. No entanto, não são preparados para isso, sendo impossível dar testemunho do que não conhece e não vê. Outra dificuldade. Vamos partir das dimensões de uma vida cristã. Koinonia, diaconia, martíria e liturgia. Koinonia entendo a comunhão, resumidamente a comunhão da igreja, a comunhão que nós temos internamente. Diaconia, a ação dessa igreja afora, o seu serviço. Martírio, o seu testemunho de fé.
E liturgia, o culto que você apresenta a Deus com a sua comunidade. Resumidamente é isso, é um pouco mais. Elas são fundamentais, essenciais e necessárias, e complementam-se entre si. Porém, não são trabalhadas de acordo nem na sua totalidade. Por não terem uma preparação adequada, os fiéis leigos e leigas vivem numa profunda dicotomia de fé e vida. Eles não conseguem relacionar as duas. Assim, muitos deles tornam-se espectadores e frequentadores de igrejas, sem qualquer noção do que eles estão fazendo. O risco é que, com isso, tende a se resumir toda a prática de vida cristã num aspecto litúrgico, que também não é vivido completamente e de maneira adequada. Esquece-se as demais dimensões, entendendo a ver a igreja de maneira unilateral. Se eu não celebro liturgicamente a vida que eu vivo em koinonia, martíria e diaconia, eu vou celebrar o quê? Eu vou celebrar eu para Deus? Cadê a minha dimensão de comunidade? Cadê a dimensão de partilha? A palavra comunidade, se eu coloco essa palavra em grego, é a palavra comúnio. E se eu pego a palavrinha mun significa muralha. Quem pertence a uma comunidade participa de uma muralha comum. É protegido por ela, vive por ela. E se eu transfiro mun para munus, o que é munus? Serviço. Quem pertence a uma comunidade de fé, de uma igreja, que é protegido por ela, por seus valores cristãos, que nos arrebanham, deve prestar um serviço à comunidade. Essa é a função do cristão. E tudo isso é o que você vai cultuar a Deus na sua ação litúrgica. A vida de Jesus de Nazaré é um culto totalmente a Deus. Todas as suas ações que continham graça se reverenciavam a Deus. Mas era uma ação completa, era uma atitude completa de vida. E se eu não faço isso, eu não estou seguindo Jesus Cristo. E se eu não sigo Jesus Cristo, eu vou seguir a quem? Aí se o lema do Celan é ser discípulos dele, e eu não sigo Jesus Cristo, quem que eu sigo? Se as minhas opções de vida não são as mesmas dele, eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo que guiava ele. Talvez por espírito de porco qualquer, mas não o Espírito Santo. Eu tenho que ter na minha prática de vida as mesmas opções que ele teve. Até porque muitas dificuldades acabam sendo as mesmas. Desta maneira, essas dificuldades transformam-se num empecilho capaz de gerar problemas e tensões históricas, pois dividem a Igreja de Cristo numa disputa de classes e de poder. Ao apontá-las aqui, não queremos, em hipótese alguma, trazer apenas sombras, mas também luzes para o futuro da Igreja na América Latina e também no mundo. Isso é um ponto claro. Isso nos leva a uma coisa interessante. Clero e leigos. Estaria Cristo assim dividido? É a pergunta que devemos fazer. Uma igreja para os cleros, uma igreja para os leigos, uma igreja para os religiosos? Não é assim. Leigos e clero, clero e leigo. Não é isso. E essa tensão existe. É uma tensão que existe, que fere e que mancha. E deve ser superada. A Aparecida coloca no artigo 99 do seu documento a íntima e rica e frutuosa ação que já existe em muitas dioceses entre clero e leigo. Tem um ponto de apoio, de encontro. O leigo não deve ocupar o lugar do padre. Se assim ele quer, ele está errado. O padre não deve ocupar o local do leigo. Se assim ele quer, está errado. Cada um tem a sua vocação, a sua missão. E devem somar forças como pedras vivas na construção da Igreja do Cristo. E é um problema histórico que... Pode passar aqui. E isso leva a dois lados. Primeiro, afirmar que esse confronto não é e não deve ser desejado por ninguém, pois fere e divide a Igreja de Cristo. Segundo, temos que reconhecer que essa tensão existe e deve ser superada, por ambos os lados. Não adianta um ceder e o outro tem que ser construída em conjunto. Pode passar também. Então, e essa tensão é um problema histórico. Eu só enumerei aqui algumas frases que são do magistério da Igreja e que nós temos aquela frase do Concílio Vaticano II. Vamos ficar com aquela. Vou ficar com a frase também do João Paulo II, do que eu falei no início. Mas veja o que o Papa Gregório XVI falou no século XIX. Diz assim: ninguém pode ignorar que a Igreja é uma sociedade desigual, na qual Deus reservou a alguns a missão de mandar e a outros a de obedecer. Esses últimos são os leigos. Os demais são os eclesiásticos.
O Papa Pio X, já no século XX, repetiu alguma coisa parecida. Disse assim: só na hierarquia residem o direito e a autoridade necessários para promover e dirigir todos os membros de acordo com os objetivos da